Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz dele esteja sobre vocês e sobre a casa de vocês, protegendo, guardando, iluminando. Sabemos que estamos passando alguns momentos difíceis, alguns momentos de pandemia, alguns momentos que verdadeiramente muitos ficam assustados, preocupados, e é normal isso. Mas eu queria trazer algo para a gente refletir sobre a palavra do Senhor. O que Deus nos diz nesses momentos de aflições, nesses momentos de dificuldades, nesse momento muitas vezes que a gente fica com medo, temoroso, né? O que Deus verdadeiramente está falando. Então eu vou pedir para os amados abrirem suas Bíblias lá em Êxodo 2, do 23 ao 25, e nós vamos estar lendo. E lá está escrito assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela é eficaz em nossas vidas, traz conforto, traz alegria e certeza que o nosso Deus, ó Pai, é um Deus presente em todo o tempo. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. É interessante a gente parar para analisar esses pequenos versículos, né? São 3 versículos onde Deus fala muito com o povo. A primeira coisa que eu vejo aqui é que Israel está passando por uma grande dificuldade. Israel está no Egito já há muitos anos e todos sabem, a maioria vão saber que Abraão recebe uma promessa falando que o povo ia para o Egito e o povo sairia dali com muito despojo, mas também sofreria muito naquele local. E nesta época o povo de Israel está sofrendo, ele está padecendo, né? A situação deles não são boas ali naquele local. Há mortes, há espancamento, há sofrimento, há uma necessidade grande, porque o povo do Egito, o rei do Egito naquela época, ele começa a observar e ele começa a ver que aquele povo tem crescido muito. E para que esse povo não cresça, ele começa a determinar algumas coisas. E isso vem contra o povo de Israel, trazendo sofrimento, dor, tristeza, angústia, né? Preocupações. Então o povo estava sem expectativa alguma daquele local. E um povo que ao passar de muitos anos mesmo, esse povo começa a se misturar com as normas do Egito. E ali mostra que as normas do Egito eram um povo politeísta, um povo que adoravam vários deuses. Vários deuses para eles tinham significados. E a palavra do Senhor, desde o princípio ao fim, ela diz que só há um Deus, só há um Senhor. E aquele povo, a Bíblia diz que no decorrer dos dias morre o rei. E o povo, os filhos de Israel, gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram ao Senhor. A primeira coisa que eu vejo ali é que apesar de todo o sofrimento que estavam acontecendo, que tudo que eles estavam passando ali naquele momento, era a permissão do Senhor. Deus estava permitindo que aquilo acontecesse. Deus estava no controle de todas as coisas. Lembra que lá atrás o Senhor já tinha proferido essas palavras a Abraão dizendo, olha, isso vai acontecer. Né? Então eu quero dizer para você que independente do que você está passando hoje, lembra que Deus ainda está no controle de todas as coisas. E a história vai nos mostrando que aquele povo clama ao Senhor em meio ao sofrimento. Primeira coisa que eu quero chamar é que muitas das vezes nós estamos passando por algumas lutas, a gente passa por algumas dificuldades, ou seja, pandemia, ou seja, brigas dentro de casa, ou seja, um sofrimento que nós estamos vivendo, ou seja, uma enfermidade, e muitas das vezes a gente não faz algo que é simples de fazer. Nós agimos com as nossas forças, nós tomamos todas as nossas atitudes, querendo buscar com as nossas próprias forças e vencer a batalha. Porém, o povo de Israel, apesar de estar num lugar que era politeísta, apesar de muitas vezes alguns deles já terem se misturado com isso, eles lembram que existe um verdadeiro Deus. Eles lembram que existe um Deus verdadeiro que está no controle de todas as coisas. E aí é onde eu quero dizer para você, muitas das batalhas que nós estamos passando, nós precisamos olhar e lembrar que existe um Deus poderoso, um Deus que está no controle de todas as coisas. E para que esse Deus age em nosso favor, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos buscar a face do Senhor.
Muitas vezes nós deixamos de buscar a face verdadeira do Senhor. Nós fazemos as coisas como se fossem normais. Você entra em casa, você come, bebe, dorme, a última coisa que você faz é buscar ao Senhor. Mas aquele povo, no momento de sofrimento, talvez no momento de coronavírus que nós estamos passando por todo o mundo, Deus permitindo que tudo isso aconteça, e Ele tem um propósito em tudo isso. É chamar a atenção do povo dele para glorificar e buscar a tua face, clamar ao Senhor. E naquele momento eles começam a clamar ao Senhor. Eles começam a entregar as falhas que eles tinham, seja eles o coração que estava voltado para os deuses, seja eles as dificuldades que eles estavam passando, mas eles buscam a esse Deus, eles clamam a esse Deus. E essa é a importância de nós como um corpo de Cristo, nós hoje buscarmos verdadeiramente ao Senhor. Existem pessoas que estão entrando para o seu quarto e clamando a Deus verdadeiramente. Existem pessoas que estão indo para os montes todos os dias clamando ao Senhor, pedindo a Deus que venha sobre a sua casa, que venha sobre a sua família, protegendo, guardando. Mas aí eu te digo, e você? E você, o que está fazendo em prol da obra do Senhor? Será se você se atentou para que neste momento é um momento de clamar ao Senhor? É um momento de se voltar ao Senhor e pedir perdão para Ele de todas as coisas que nós temos feito? Pedir perdão ao Senhor pelas falhas cometidas, pelos erros, talvez pelas calúnias, pelas palavras que nós fazemos. O Senhor naquele momento, Ele não está preocupado com o que você tem feito. Ele está chamando a atenção do povo de Israel. Ele não se esqueceu do povo de Israel, Ele simplesmente está esperando o povo de Israel clamar a Ele. E essa é a intenção. Aquele povo, eles entendem que é o momento de clamar a um Deus. Há um momento verdadeiro de você buscar a presença do Senhor. E esse é o momento de você buscar a presença do Senhor. Tudo que nós estamos vivendo é o Senhor dizendo para o teu povo, olha, clama a mim. Né? O Salmo 50:15, ele diz assim, olha, invoca-me no dia da tua angústia. Ele está dizendo, chama a minha atenção no dia da tua angústia. Clama por mim no dia da tua angústia. Olha, Deus chama um verdadeiro pai, Ele está à disposição, Ele está o tempo todo naquele local. Ele está sentado num trono, lembra num pai verdadeiramente sentado num trono de graça, aguardando você invocar a Ele. A Bíblia diz que Daniel invocava o Senhor 3 vezes ao dia. E naquele momento que ele foi jogado ali na cova dos leões, com certeza ele clama ao Senhor e o Senhor manda um anjo ali proteger ele. A Bíblia está nos mostrando que quando você verdadeiramente clama ao Senhor, entrega as suas necessidades nas mãos do Senhor, é o Senhor que vem em prol de você. É o Senhor que está ao controle da sua e da minha vida. O problema é que nós precisamos deixar verdadeiramente de estar acomodado no meio de uma situação e começar a buscar esse Deus com toda a intensidade. Aquele povo, ele olha ali e diz, olha, e o povo clamou ao Senhor em meio ao sofrimento. A Bíblia diz em Salmo que, olha, invoca-me no dia da tua angústia. O nosso clamor é como se fosse um grito ao Senhor. O nosso clamor é como se você estivesse gritando a Deus, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, me socorre, Pai. Você entende a necessidade que Deus muitas vezes permite a gente passar para que esse povo do Senhor clame ao Senhor? Para que esse povo busque a Ele de todo o teu coração, com todas as suas convicções. É por isso que lá em Jeremias 29:12-13 ele diz, olha, então me invocareis e passareis a orar a mim. Quer dizer, olha, me busca de todo o teu coração. Passa a me buscar orar verdadeiramente a mim. E eu, Senhor Deus, ouvirei as tuas orações. É promessa do Senhor. A palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse, ela não vai se perder. Ela não pode deixar de se cumprir. Olha que interessante, eu vou ler todo o versículo para nós aqui, ó. Em Jeremias 29:12, ele diz assim, ó. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ó, o Senhor está falando, não é de qualquer forma. Há um tempo de buscar o Senhor de todo o teu coração. Há um tempo de buscar ao Senhor com intensidade, com lágrimas, com vontade, dizendo ao Senhor, Senhor, olha, eu estou te buscando e tenho convicção que o Senhor está ouvindo as minhas orações. E agora é esse tempo.
Muitos de nós estamos se acomodando, muitas vezes até entrando para dentro de casa, ouvindo Netflix, assistindo filmes e deixando de verdadeiramente de lembrar que eu sou o templo do Espírito Santo. Eu não preciso estar em 4 paredes para glorificar o Senhor. Daniel ia para a porta do seu quarto, da janela do seu quarto e clamava ao Senhor 3 vezes ao dia. Paulo estava preso na prisão, poderia estar reclamando, murmurando, chorando, ele poderia estar fazendo qualquer coisa, mas ele estava adorando ao Senhor em meio à tribulação. Abra tua boca e clame ao Senhor. Saiba que o Senhor ainda é Deus poderoso. Deus não estava esquecendo de Israel naqueles versículos. Deus não tinha abandonado o seu povo. Deus estava esperando que o seu povo clamasse a Ele, que o seu povo voltasse a face para Ele. E muitas das vezes Deus está esperando que eu e você voltamos a face ao Senhor. Verdadeiramente, buscamos Ele em todo o teu coração. Por isso que Ele diz lá, olha, se você me buscar verdadeiramente, com coração, me buscar de todo o teu coração, eu, Senhor Deus, volto para ti. Né? Não é que Ele te abandonou, Ele te esqueceu, mas Ele espera o teu clamor. Ele diz que em Salmos 18:6, ele diz: na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor. Olha como o grito teu, o meu grito, chega ao Senhor como um sinal de socorro. É como se fosse uma luz acendendo e dizendo vermelho, olha, eu estou precisando de ti, eu estou precisando de ti. O meu grito, na minha angústia invoquei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Olha que interessante, meus amados. Esse Deus não está escondido, esse Deus não está de costa para a tua igreja. Não importa o tamanho do quanto você pecou, não importa o tamanho de quanto você falhou. A palavra do Senhor está dizendo que se você se arrepender, se você voltar para o Senhor, se você buscar o Senhor de todo o teu coração, Ele ouve o seu socorro, Ele ouve o seu grito e vem como socorro a você. É por isso que o povo ali de Israel começa a gritar, ele começa a gemer, pedindo: Senhor, eu sei que tu podes, eu sei que tu és Deus sobre todas as coisas, eu sei que existe um Deus poderoso. O povo, ele volta porque ele tem a convicção que foi Ele que livrou ele de todas as coisas no passado. E muitas das vezes nós lemos o passado, vemos no passado como se fosse só algo que aconteceu e nunca mais acontecerá. Mas a palavra do Senhor, do princípio ao final, ela se cumpre. Ela se cumpre. Então, na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro, o meu Deus. Você vê o seu grito, irmãos, quando nós estamos orando, clamando ao Senhor, ele chega como um grito de socorro perante o Pai. A outra coisa que eu vejo é que Deus ouve o clamor. Lá no versículo ele diz, olha, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão. Ouvindo Deus o seu gemido, olha, Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo o seu clamor neste momento. Se você verdadeiramente estiver clamando ao Senhor, como diz lá em Jeremias, verdadeiramente de coração, buscando ao Senhor, o Senhor entra com providência com você. O Senhor começa a sondar o seu casamento, começa a mudar as suas atitudes. O Senhor começa a transformar a tua casa para a glória dele. A partir do momento que você verdadeiramente busca o Senhor, você primeiro clama ao Senhor, se arrepende, joga todas as suas necessidades. É como ele diz, troca o teu fardo, que é pesado, pelo meu que é leve, diz o Senhor. Então quando você joga esse fardo para o Senhor e se arrepende de tudo aquilo que você tem feito e começa a clamar ao Senhor verdadeiramente, a palavra do Senhor está dizendo, olha, ele ouve o teu clamor. Você viu o que ele diz lá no versículo 24? Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão. O Senhor não esquece. O lembrar aqui, irmãos, tem gente que fala, Deus se esqueceu. Deus não se esquece de você. Deus espera você clamar a Ele. Ele deixa você caminhar segundo as suas próprias vontades. Mas a partir do momento que você lembra do Senhor e volta a buscar ao Senhor de todo o coração, aí você vê Deus agindo. É por isso que no versículo 29 de Jeremias, parte B, ele diz, eu os ouvirei quando me clamar de todo o coração. Olha, o Senhor está prometendo que vai ouvir a tua voz. No Salmo 50:15 ele fala, eu te livrarei. Os mesmos salmos que nós estamos lendo, ele está falando, olha, eu ouvirei a tua voz. Oh, soberano Deus, obrigado, Pai.
Obrigado porque eu sei que o Senhor verdadeiramente escuta a minha voz. Ele também está dizendo, eu te livrarei. Ele está falando, olha, não há dificuldade que eu não possa agir. Essa enfermidade que está vindo sobre a natureza, essa enfermidade que está vindo sobre o povo, sobre o mundo, também é permissão de Deus. A Bíblia diz que nada sai do controle do Senhor. E muitos dizem, mas o inimigo tem se levantado, o inimigo... Não! Irmãos, muitas vezes o Senhor permite que as coisas venham. Você lembra de Saul? Quem foi que enviou ali o espírito maligno para vir atacar a vida de Saul? Perturbar Saul? O Senhor Deus, nada foge do controle dele. Tudo está no controle do Senhor. É por isso que ele está falando, olha, se eu permito que isso aconteça, eu sou o mesmo Deus que posso tirar isso do meio da face. No povo do Egito mesmo, todas as pestes que venham, quem foi que falava agora cessa? Acaba, tudo volte ao normal. Esse Deus ainda está no controle. É por isso que ele diz no Jeremias, eu te ouvi, eu ouvi o seu clamor. E depois em Salmo ele diz, eu te livrarei, eu te guardarei, eu te livrarei. Em Salmo 91 ele diz, ainda que ande pelo vale, ele está falando, eu estou contigo, eu te protejo. Ele não está te livrando do mar. Ele não está te livrando de passar pela tempestade. Ele não vai tirar todo mundo agora só porque está tendo coronavírus. Não. Mas ele está falando que está andando com aqueles que creem nele. Ele está dizendo que a sua igreja que está clamando, buscando, ele está protegendo e livrando todo o mal. No Egito, irmãos, por mais que tudo aconteceu sobre o povo do Egito, não morreu nada que era de Israel, do povo de Israel, porque o Senhor estava com eles. Esse Senhor ainda está com a sua igreja a partir do momento que ela clama. Precisa clamar, precisa depois confiar, acreditar que Deus está ouvindo o seu clamor, esperar o Deus ouvir o seu clamor, para que isso tudo comece a entrar no teu coração. Eu clamo, eu confio, eu sei que Deus está ouvindo o meu clamor e eu sei que Deus está respondendo as minhas orações. É por isso que lá ele fala, olha, muitas vezes não é imediato. A pessoa, eu estou indo para o monte, eu estou orando no meu quarto, mas Deus ainda não tirou esse vírus. Não é imediato. Não é imediato. A libertação do povo ali, daquele clamor, passaram meses ali talvez para que isso saísse. As pragas, são 10 pragas ali, todas elas teve dias e noite. Então você vê que passam tempos e tempos para que Deus possa agir, porque a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada e é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Então espera no Senhor, confia que o seu clamor chegou até o Senhor. Agora também confia que Deus está não só ouvindo, mas te livrando, te guardando, te protegendo. Essa é a intenção da palavra do Senhor, é para nos trazer a convicção, a certeza que o nosso Deus está fazendo o caminho perfeito para o seu povo. Não tenha medo, se precaver. Pode estar se precavendo, pode estar realmente tomando todas as normas que estão sendo passadas, mas confie que Deus é que está tomando conta de você e da tua casa. Por isso que ele diz, o caminho de Deus é perfeito para mim e para você. O caminho de Deus é puro, ele está trilhando algo para a sua igreja. Olha, irmãos, eu fui para o monte todos esses dias, junto com o meu pastor José Roberto, com o irmão Francisco. Nós estivemos no monte 7 dias orando, e toda semana nós estamos indo para o monte, e toda vez que nós chegamos lá, a gente vê ali irmãos clamando, orando, chorando na presença do Senhor. E eu quero dizer para você que essa igreja que está clamando, essa igreja que está chorando na presença do Senhor, ela está sendo protegida, ela está sendo guardada, ela e a sua casa. Diz os Salmos lá que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Eu confio que Deus é o meu Senhor e Ele está no meio da minha casa, Ele está protegendo a minha vida e os meus, Ele está protegendo todos aqueles que clamam a Ele em espírito e verdade, que confiam que o caminho do Senhor é perfeito e no tempo do Senhor tudo passará, tudo voltará conforme Deus determinou. Mas uma coisa eu creio, que essa igreja vai sair restabelecida, fortalecida, porque agora ela entendeu que é o momento de clamar ao Senhor. Essa igreja hoje está vendo a importância de buscar a Deus em espírito e em verdade, como diz em Jeremias. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês e a casa de vocês. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, está aí falando que os seus pecados são maiores, são tão grandes,